E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Lucas. E eu estava aqui em casa pensando, olhando, lendo umas revistas sobre caça e resolvi fazer um vídeo curto, eu espero que seja curto esse vídeo, explicando um pouco sobre a caça legalizada, né? Bom, pra falar a verdade, o homem sempre caçou, tá no gênero ser humano caçar, né? Desde a Idade da Caverna até agora o ser humano sempre caçou. Vou falar uma curiosidade, isso ocorreu na Idade Média. A Idade Média começou em 476 d.C. e acabou em 1453, se eu não me engano, com a queda de Constantinopla, a atual Istambul. A curiosidade que eu quero falar é o seguinte: na época da Idade Média, tinha o senhor feudal. Ele era dono do feudo, obviamente, né? Ele é o senhor feudal. E o senhor feudal, ele separou a terra em três. São os mantos senhoriais, os mantos servis e os campos abertos. Essas eram as três terrinhas deles, né? A que ele dava pro feudo, pro camponês trabalhar, a terra dele, e o campo aberto que era de todo mundo. Esse campo aberto, o camponês ele podia o quê? Ele podia plantar, ele podia colher frutas, mas caçar ele não podia, porque caçar era uma atividade nobre. E aí você pensa, você está defendendo os nobres? Não, não estou defendendo nobres, só estou falando uma curiosidade, né? Mas o que é isso? Mas por que isso é interessante? Que curiosidade é essa? A curiosidade é o seguinte: porque no século XIII, quando a Idade Média estava caindo, estava na Baixa Idade Média, o que estava ocorrendo? A população estava crescendo, obviamente, né? E as pessoas estavam querendo cortar as árvores, destruindo as matas. E os senhores feudais não queriam fazer isso, porque as pessoas cortando as matas, destruindo, para construir casa, construir moradia para eles estavam acabando com o lugar natural da caça, da cera e do mel de abelha, né? Uma coisa que eles gostavam muito. Uma pequena curiosidade mostrando desde sempre os caçadores preservando a natureza, né? Coisa diferente que você vê hoje em dia, por exemplo. Quando eu era menor, eu pensava que o caçador era aquele cara malvado, com uma 12 na mão, e ia, matava os bichos e saía dando risada, mas quando eu fui crescendo, fui lendo, fui aprendendo, vendo meus tios que caçavam, explicando pra mim, eu comecei a entender melhor as coisas, né? Eu quero falar um pouco sobre a caça na África agora. Vocês podem ver que na África são caçados diversos tipos de animais. Praticamente deve ser caçado todos os animais na África, né? Até o ser humano deve ser caçado lá, se é que vocês não entendem. Infelizmente. Porque, bom, a África passa por muitos problemas, como todo mundo sabe, né? A África é um continente gigantesco, com diversos países, e os países, muitos estão em guerra civis até hoje. E quando um país está em guerra civil, obviamente ele nunca vai conseguir se preocupar com os animais. Eles não estão se preocupando nem com as pessoas, então imagina com um búfalo andando. Eles não vão se preocupar, eles vão matar esses animais e estão pouco se lixando. Mas o que eu quero falar? A caça esportiva nesses países é muito importante. Por quê? Porque a caça esportiva ela dá renda. Estou falando da caça esportiva, legalizada. Não estou falando de um desgraçado que pega um rifle, vai e mata um animal que ele não pagou para matar aquele animal. Ele invadiu uma reserva, matou um animal sem o registro, sem a permissão, digamos assim, de ter pagado todas as papeladas para aquele dinheiro daquele animal ter sido abatido, for direto para as reservas florestais. Esses caçadores ilegais, eles são realmente malditos, não estou os defendendo, e por mim podia abrir a temporada de caça esse maluco tranquilamente. Selo Lucas de aprovação, né? Mas então, voltando a falar da importância da caça na África, a caça na África gera muita renda. De acordo com um estudo recente, dos 23 países africanos que permite a caça esportiva, 18,5 mil turistas pagam mais de 200 milhões de dólares ao ano para caçar leões, leopardos, elefantes, javalis, búfalos, impalas e rinocerontes e outras espécies, obviamente, né? 200 milhões de dólares, é muito dinheiro. Vai dar o quê? Então, se a gente colocar só o dólar R$3, 2, 4, 6, 600 milhões de reais para esses 23 países na África, é realmente muito dinheiro. E esse dinheiro, eles pegam esse dinheiro e mandam pros campos eles abateram nas reservas, para eles pegar esse dinheiro e investir em outros animais, investir em equipamento, pagar os seguranças do parque. Eles pegam, por exemplo, um elefante quando ele é abatido. Obviamente, vai ser o troféu do cara, mas a carne daquele elefante, todo o elefante vai ser utilizado. Eles vão pegar a carne, vão levar para as tribos, eles vão distribuir a carne para as pessoas. E isso é bom para essa região, porque a tribo ela sabe que o elefante vai servir para ser caçado. Aquele que é escolhido, obviamente, que não é qualquer um. Ele é escolhido, tudo certinho. Aquele elefante que ele sabe que vai ser caçado, vai dar uma renda para aquela tribo, para aqueles nativos. Fazendo isso, eles vão parar de matar aqueles animais.
porque ele sabe que os animais vão ter uma renda para eles no futuro, que vai aumentar mais a sua população e ajudando com a fome naquele lugar, né, obviamente. Quando você proíbe a caça desses animais nesses lugares, do elefante, do leão, esses são os animais que mais chamam a atenção, né? Elefante, leão e girafa. Quando você proíbe, às vezes os próprios nativos vão e matam esses animais porque está dando prejuízo. Por exemplo, eu vou ler para vocês aqui um relato. Vale lembrar como o fim da caça esportiva extinguiu os leões de Botsuana, deve ser assim que se fala, não sei, por falta de verbas para a preservação da espécie. Verba esta que vinha de caçadores desses mesmos leões. Com o fim da caça em Botsuana, as comunidades remotas como Sankunyo estão à mercê de um número crescente de animais selvagens. A proibição levou uma acentuada queda na renda, já que os aldeões usavam o dinheiro dos caçadores para construir casas, banheiros e dar pensões aos idosos. A pressão pela proibição da caça esportiva em toda a África aumentou desde que um leão do Zimbábue chamado Sele, que morreu em 2011, por pesquisadores que o rastreavam, foi morto em julho por um dentista americano. Agora eu vou ler um relato de um morador. Antes, quando havia caça, nós queríamos proteger esses animais, porque podíamos ganhar alguma coisa com eles, disse Jimmy alguma coisa ao New York Times, no dia 19 de nove de 2015, aldeão do Zimbábue, na faixa de 60 anos. Agora não podemos mais tirar proveito deles. Os elefantes e búfalos destroem nossas plantações de dia, à noite os leões entram em nossas aldeias. Na África, eles acreditam que um ser humano é mais importante que um animal, e segundo especialistas, quando a caça esportiva beneficia a comunidade, as pessoas ficam mais motivadas a proteger a fauna. Por outro lado, na maioria dos lugares sem a caça esportiva, os animais selvagens são considerados um incômodo ou um perigo. E os moradores são mais propensos a caçá-los sem controle, para se alimentar, ou matá-los para defender a sua casa e sua plantação. Quando se proíbem, as famílias perdem seus bodes, gados e plantações para animais predadores. Ou seja, quando não se caça, permite-se que os outros animais sejam caçados, e aquelas que não têm predadores prevalecem e extinguem a espécie mais vulnerável. Tá, o que isso eu posso falar pra vocês? Porque quando você proíbe, por exemplo, nesse lugar, em Botsuana, quando você proibiu a caça do leão, do dinheiro que ia para os caçadores e depois ia para os aldeões, o que eles fizeram? Eles mataram todos os leões porque estava dando prejuízo. Eles não vão ter esse lado emocional que muitos temos aqui. Lá vai ser diferente, né? Mas, por exemplo, a minha opinião sobre caça desses animais, eu não me vejo caçando um leão, um elefante, uma girafa, um hipopótamo, esses animais assim, eu não teria nenhum tipo de, sei lá, não tenho vontade de caçar esses animais, não me chama atenção. Mas eu não discrimino as pessoas que têm essa vontade e pagam legalmente, vão tudo fazendo todas as partes bonitinhas, como esses antigos caçadores de Botsuana fazem tudo legalmente, eu não tenho nada contra. Mas eu não caçaria esses animais, eu prefiro caçar um javali, sei lá, um impala, esses são outros tipos de animais. Agora esses eu não tenho vontade. À medida que cresce a demanda por terra devido ao aumento da aceleração da população humana, alguns conservacionistas estão argumentando que resultados mais efetivos podem ser obtidos por meio de cooperação com caçadores e regulamentação sensata desse setor econômico. As operações privadas de caça nesses países controlam mais de 1,4 milhão de quilômetros quadrados de território, segundo o estudo. Isso representa 22% mais terras do que a dos parques nacionais dessas nações. Isso mostra que, por exemplo, quando você tem renda com alguma coisa, quando você tem renda com aquilo, você não quer destruir. E na África, quando você estava tendo dinheiro com a caça, então eles compraram mais território, preservaram a flora daquele lugar. Com a flora preservada, vai ter os animais, vão poder caçar. Agora a gente vou fazer uma pequena comparação com a Amazônia, né? A Amazônia é proibida a caça de qualquer tipo de animal. Eu não estou falando de caça de animais de extinção, tipo a onça, qualquer tipo de animal lá é proibido. E o que a gente está vendo? A gente está vendo a destruição parcial e gradativamente da Amazônia. E quando você desmata a Amazônia, ela tem um grande problema. Por quê? Porque o solo da Amazônia ele é pobre, ele é ruim, ele não é um solo muito bom para plantio. E aí as pessoas fazem o quê? Desmata, planta soja, ou faz campo pro boi. Desmata, soja, campo, boi. Desmata, vai fazendo o quê? Vai arenizando o lugar e destruindo a Amazônia. Se tivéssemos essas reservas de caça, tudo regulamentado, tudo bonitinho, provavelmente a Amazônia seria destruído com essa velocidade. Em comparação, a gente pode ver os parques estaduais dos Estados Unidos, que antigamente eles não tinham quase nenhuma mata, eles tinham destruído praticamente tudo, com o presidente, se não me engano, Roosevelt fazendo os primeiros parques dos Estados Unidos de proteção, aumentando os animais, aumentando os caçadores da região e fazendo o parque não ser destruído e a mata ser preservada. Infelizmente no Brasil não estamos tendo isso, estamos tendo a nossa destruição das nossas matas, né, nossa riqueza.
Mas a caça esportiva também merece crédito por facilitar a recuperação de espécies. Os rinocerontes negros no sul da África evoluíram de uma população de apenas 50 animais um século atrás para 11 mil. Hoje porque as caçadas deram criadores um estímulo financeiro para preservar o animal, segundo os autores. Eu quero falar, eu tô focando bastante no dinheiro porque o nosso mundo vive em torno do dinheiro, a gente não vive em torno do sentimentalismo e do achismo, né? É o dinheiro. Se não tá dando lucro, vai ser destruído. Infelizmente é assim que funciona, a gente vive no capitalista e o bagulho é assim. Não tá dando dinheiro, vai ser destruído. Nos Estados Unidos, há uns séculos atrás, o número de patos e alces e todos os tipos de animais silvestres era muito pequeno. Com a ajuda da caça legalizada, regulamentada, sempre vou reformular de novo. Eu estou falando de caçadores legais, não estou falando de caçador ilegal que vai e mata o último rinoceronte lá na África, um maldito desse. Por mim, como eu falei, ele que se exploda. Estou falando dos caras legalizados, que pagam tudo bonitinho e paga todos os seus impostos, vão lá, caçam um animal permitido, separado, beleza, tranquilamente. E claro, não é uma caça enlatada, né? Caça enlatada é totalmente ridículo. Se você é caçador e está vendo esse vídeo, você sabe o que é uma caça enlatada. Pra quem não sabe, uma caça enlatada é o seguinte: você pega um leão que foi criado praticamente em cativeiro, você dopa ele, deixa ele doido, deixa ele com sono, põe ele numa jaula, solta ele no campo aberto, o caçador vai lá e mata ele. Não, caçador, isso é um bosta e isso não é uma caça, isso é realmente ridículo, né? Os países africanos estão começando a proibir isso, e isso é muito bom. Então, voltando a falar dos Estados Unidos, protegendo os animais, deram lucro, né, obviamente. Os alces, os patos e os gansos deram lucro fazendo o quê? Fazendo dinheiro para preservá-los e poder caçar. Lembrando que o caçador, o legalizado, ele não quer destruir a mata. Por quê? Porque ele sempre quer caçar. Ele quer caçar, ele quer que os filhos dele caçem, ele quer que os netos dele caçem, ele quer que todos os descendentes dele também possam ter essa oportunidade de interagir com a natureza e poder caçar. No Brasil, antigamente era permitida a caça de alguns animais. O IBAMA falava, ó, tal mês e tal ano você vai poder caçar pombas, vai poder caçar capivaras, vai poder caçar paca. Estou dando exemplos, não são basicamente esses. Eles davam esses meses, etc. Isso era bom, dava lucro para o governo, dava dinheiro para as reservas que tinha, né? E quem fez essas leis era o Rio Grande do Sul, se não me engano. Isso era bom para o governo, para o povo, mas conservacionistas, né, motivados só pelo sentimentalismo, não pela parte racional, proibiram e, como eu disse, ajudando a destruição, né? Mas é claro, a caça, quando fala legalizada, é uma coisa muito complicada, dá muitas controvérsias. Eu realmente tenho as minhas controvérsias, como eu falei pra vocês. Eu não caçaria um leão, mas outro animal eu vou. Eu quero ter esse direito. Você pode não discordar de mim, eu concordo contigo, você tem todo o seu direito. Quando a pessoa fala assim, os animais têm direito à vida, eu não vou discordar de você, eu vou concordar com você. Menos se você comer carne. Se você comer carne e falar isso pra mim, eu vou te mandar merda, mais nada. Tranquilamente, vai tomar no cu tranquilo. Na caça predatória, né? Eu sei que a caça também, se ela não for regulamentada, se ela não for direitinho na parte das regras, ela pode ser muito prejudicial à fauna e à flora daquele país, obviamente, né? Por exemplo, um moa na Nova Zelândia, ele foi caçado até extinção. O dodô, o tigre o tilacionico, ele foi caçado até extinção por causa que ele comia as ovelhas, e os pastores começaram a matar cada um deles até entrar em extinção. Se a caça não for regulamentada com uma mão de ferro, ela pode destruir aquele animal e aquela espécie vai entrar realmente em extinção. Agora eu vou falar um pouco da caça que temos hoje em dia, né, que é mais o controle, né? Hoje temos o controle do javali. Pra quem não conhece, o javali, ou javaporco, né? O javaporco é a mistura de um javali com um porco, obviamente, né? O nome é uma aglutinação. E você consegue perceber que esses animais destroem a agricultura, dando um prejuízo de milhões de reais. Por exemplo, no ano de 2000, nos Estados Unidos, deu 800 milhões de dólares de prejuízo com o javali e o javaporcos, né, que fugiram e comeram as plantações. E na Austrália, no ano de 2014, foi 100 milhões de dólares. É um prejuízo muito grande para esse tipo de animais. Tem um predador natural, porque eles não são daqui, ele é uma espécie invasora. O que é uma espécie invasora? É uma espécie que não é do país, por exemplo, o pardal. O pardal não é brasileiro. O pardal quem trouxe para cá foi um padre, para ele comer o mosquito da malária. Consequência, não comeu o mosquito da malária, se manifestou e ele, se não me engano, ele até come, ele destrói ovinhos de outros passarinhos nativos que temos. O pardal é um exemplo que ele não é nativo daqui, ele é um invasor. O javali, o javaporco, ele é um invasor também, significa que ele
significa que ele tem muitos filhos muito rápido e vai se espalhar por todo o país, né, fazendo aquela destruição total. O javali, o que ele faz? Ele entra nas plantações de soja, milho, tomate, qualquer coisa. Ele entra e começa a comer, ele começa a charfundar na terra, comendo as sementes, comendo os futuros brotos que iam nascer, até comendo até animais, eles atacam até os animais, podem até comê-los também. O javali ele é muito destrutivo, e causa muito prejuízo. Fazendo isso, o IBAMA, se não me engano, uns 3 anos atrás, eles regulamentou a caça desses animais. Muitas pessoas foram contra, obviamente, né, sempre tem um babaca, mas tudo bem, vamos respeitar a opinião do babaca. Mas eles foram contra, mas graças a Deus deu tudo certo, agora a gente pode caçar e controlar esses animais. Aí mas falou assim, nossa, não precisava caçar, dava pra castrar. Eu já vi gente falando isso, castrar um javali, falei, não, pra ele não ter filho. Falei, ah, mano, tá bom então, você vai pagar o castramento de 1 milhão de javali aí. Isso quem vai pagar o Estado, né, como sempre, né, o pai-Estado de Getúlio Vargas. Mas então, além do javali causar destruição, ele prolifera com muitas doenças, né? Javali, desde da gripe suína, que é o H1N1, até a leptospirose, salmonela, toxoplasmose e várias outras, né? Você vê como um animal que faz muito mal à saúde humana, né? Mas assim nós comemos porque nós é vida louca. Mas, em contrapartida, é isso aí. Bom, praticamente foi esse o vídeo. Eu quero que seja um vídeo rápido, dando uma explicação bem rápida, falando o que eu acho da caça na África, quando uma pessoa vai lá, paga tudo certinho, o caçador legalizado, que eles separam o animal, eles separam tudo bonitinho. Bom, eu falei um pouco, vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo eu vou deixar o link dos sites, defendendo a caça esportiva legalizada, mostrando como ela ajuda na proteção das espécies. Também vou colocar o site de uma ONG, que é a WWF, eles defendem a caça esportiva regulamentada, aquela que traz benefícios à espécie e ajuda a preservá-la, como na África, como deu o exemplo, né? Eu falei bastante da África, e na África é o recinto assim que as pessoas mais julgam. Mas nos Estados Unidos, como eu falei, também tem, porque eles caçam bastante lá urso, alce, veado, javali, pato, eles caçam todos os animais. E nos Estados Unidos são milhões de caçadores. E mesmo assim as espécies não estão em extinção. Por quê? Porque eles têm tudo regulamentado, tudo bonitinho, eles têm todas as leis dele, eles protegem a fauna e a flora e fazendo isso nunca vai acabar os animais, né? E falando um pouco dos Estados Unidos também, como lá tem muitos caçadores, é interessante para você ver também que a caça também pode ser um atributo para ajudar as pessoas numa futura invasão ao seu país, digamos assim. Se não me engano, tinha um governador dos Estados Unidos que falava: é impossível você invadir os Estados Unidos, por exemplo, por tropa, né? Porque atrás de cada moita vai ter um cidadão armado com seu fuzil para se proteger. É por isso que nos Estados Unidos são muito contra o desarmamento, né? Infelizmente o brasileiro também foi, mas tomamos aquele famoso golpe, né? Golpistas deram na gente em 2004, 2003, não esqueci agora, com o referendo do não, né? Que ganhamos com 54% dos votos. Mas mesmo assim ninguém fala. Isso é interessante por quê? Porque mostra que a caça ajuda o povo até a defender o próprio país dele. Por exemplo, o caçador não vai ter o treinamento de um soldado, de um militar, mas ele vai saber atirar, e vai saber atirar muito bem. Talvez até que muitos militares, né? Basicamente é isso, da minha opinião. Queria fazer um vídeo curto. Se você não concorda comigo, tudo bem, eu respeito a sua opinião, né? Vou defender o seu direito de falar também. Se você quiser conversar comigo aqui embaixo tranquilamente, vou estar conversando com vocês, eu sempre respondo. Claro, né? Com educação e tudo mais. Mas é isso, obrigado por assistir, até o próximo vídeo.